Olá, meus queridos, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de questões. E aqui nós vamos resolver a parte de direito material do 35º exame de ordem. Vamos fazer as 4 questões. Lembrando sempre que qualquer dúvida que você tiver, estou à sua disposição lá no meu Instagram, o @marciliofé. Marcílio, meu nome, Fé de Ferreira, @marciliofé. Tudo bem? Então, sem perder muito tempo, vou projetar aqui na tela a nossa primeira questão do 35º exame, que diz assim, olha aí. O governador do estado Alfa foi intimado pelo Tribunal de Justiça local, de acórdão proferido pelo colegiado competente, o qual, com fundamento na isonomia, confirmou sentença de primeiro grau e determinou, olha aí, o reajuste dos vencimentos dos servidores públicos estaduais, com base no Índice Federal de Correção Monetária utilizado, por determinação legal, para os servidores federais. À luz da narrativa acima, responda aos questionamentos a seguir. Bem, a primeira coisa que você deve se perguntar numa questão como essa é, Marcílio, peraí, eu realmente estou no direito constitucional? Porque essa questão parece muito com o direito administrativo, né? Realmente, o examinador, nesse exame aqui específico, tinha um pezinho no direito administrativo e formulou uma questão um pouco parecida, mas é direito constitucional sim. Veja, a Constituição Federal possui todo um tópico sobre a administração pública. Você vai encontrar esse tópico do artigo 37 até o artigo 41. E lá existem várias disposições, princípios da administração pública, concurso público, tem a parte de remuneração de servidor público, estabilidade, previdência, entre outros aspectos. Então, como está na Constituição, o examinador tem liberdade para formular uma questão como essa. Então, o tema da questão é servidor público, administração pública, o que provavelmente você vai encontrar no artigo 37 da Constituição. Mas qual o problema da questão? A questão envolve o seguinte problema. Será que uma decisão judicial pode determinar o aumento de vencimentos de um servidor público estadual com base na isonomia? E mais, utilizando-se para tanto de índice de correção monetária federal aplicado para servidores federais? Tanto esse é o problema que a primeira pergunta é exatamente isso. O acórdão do Tribunal de Justiça do Estado Alfa é compatível com a ordem constitucional? E a resposta é não. Esse acórdão é incompatível com a Constituição Federal. Por que isso? Por 2 motivos. O primeiro motivo é que não compete ao Poder Judiciário aumentar o vencimento de servidor público com base na isonomia, na igualdade. Veja, o artigo 37, inciso 10 da Constituição, prevê que o aumento de vencimentos de servidor público se dá por meio de lei específica. Então, para aumentar quanto um servidor público ganha, tem que ser editada uma lei. Então, um juiz não pode fazer as vezes da lei, não pode, portanto, dar esse reajuste com base em isonomia, tá? Isso você encontra, inclusive, na súmula vinculante número 37, né? Súmula que você poderia utilizar aqui para essa resposta. Existe ainda um segundo fundamento, né? Um segundo ponto que responderia essa pergunta. Além da questão da impossibilidade de decisão judicial nesse sentido, a nossa Constituição, lá no artigo 37, inciso 13, veda a vinculação de vencimentos, de remuneração, para qualquer finalidade. E aqui, neste caso, está dizendo que a decisão aplicou um índice para servidores públicos federais aos servidores estaduais. É uma vinculação, que, portanto, viola o artigo 37, inciso 13 da Constituição. E isso, inclusive, se encontra também estabelecido em uma outra súmula vinculante, a súmula vinculante número 42, que também teria sido desrespeitada neste caso. Então, era para você explicar isso passando por esses dispositivos ou por essas súmulas. A letra B indaga o seguinte: considerando a ausência de pré-questionamento de norma constitucional na instância ordinária, qual é a medida constitucional cabível para que a causa seja submetida à apreciação do Supremo Tribunal Federal? Veja,
uma dúvida que poderia surgir é, Marcílio, por que ele falou isso aqui, né? Considerando a ausência de pré-questionamento. É porque, como nós estamos diante de um acórdão, você poderia pensar em um recurso extraordinário. Mas o recurso extraordinário somente cabe quando há pré-questionamento. Tanto que no nosso modelo de peça, né, do curso, você encontra lá um tópico de pré-questionamento no modelo de recurso extraordinário. Então, quando ele diz que há uma ausência de pré-questionamento, o que ele está querendo dizer é, olha, a resposta não é recurso extraordinário. Então, qual seria a resposta aqui para uma medida constitucional cabível visando submeter essa discussão ao Supremo? Reclamação constitucional. Como o caso em tela remonta a uma súmula vinculante, a violação à súmula permite o ajuizamento de reclamação constitucional no Supremo. Isso com base no artigo 103A, parágrafo 3º da Constituição, ou mesmo com base na Lei 11.417 ou até no próprio CPC. Eu, particularmente, recomendo que você utilize todos os fundamentos aplicáveis aqui ao caso. Tudo bem, meus queridos? Vamos ver então como foi que foi trazida aí essa questão, como foi o espelho, né? Quais foram os critérios de correção? Olha aí, ó. Então na letra A, você teria que responder não a utilizar para os servidores estaduais o índice de correção monetária empregada para os servidores federais, o acórdão afrontou a vedação constitucional à vinculação de espécies remuneratórias. Formular essa frase valia 0,50 e indicar o fundamento valia 0,10. Aqui ó, tem vários ou, né? Então poderia ser o artigo 37, inciso 13 da Constituição, ou a súmula 339, ou a súmula vinculante número 37, ou a súmula 681, ou a súmula vinculante número 42 do Supremo Tribunal Federal. Qualquer menção a esses aqui gerava pontuação, por isso que tem ou e não e, tá certo? Então, qualquer um geraria a pontuação aqui de 0,10, totalizando para a letra A, 0,60. Na letra B, você deveria responder que a medida constitucional cabível é a reclamação. Indicar a reclamação daria pontuação aí para você de 0,40 e mencionar especificamente que a reclamação, neste caso, seria por violar uma súmula vinculante. Isso traria a você a pontuação de 0,15 e aí 0,10 pelo fundamento da reclamação, né? Valendo indicar o artigo 103A, parágrafo 3º da Constituição, ou o artigo 7º caput da Lei 11.417, ou o artigo 988, inciso 3 do CPC. Qualquer menção aí, né? Veja que ele fala ou, qualquer menção a esses três geraria pontuação de 0,10, totalizando 0,65 na pontuação dessa letra B. É sempre importante fazer, inclusive, aí, né, a menção sempre ao artigo completo, mencionando parágrafo e inciso para que você obtenha, né, a pontuação completa. Ok, meus queridos? Questãozinha bem interessante, eu diria de um nível intermediário para um pouco mais difícil em uma segunda fase, mas que serve aí de treino. Bora para mais uma? Mais uma questão na tela para você, diz assim, olha aí. Com o objetivo de estimular o crescimento econômico e aumentar a oferta de empregos, a Lei número XX do município Alfa, então a lei municipal, grande metrópole brasileira, dispôs que os órgãos administrativos, ao analisarem os requerimentos de instalação de indústrias no território do município, não devem solicitar quaisquer documentos que possam postergar a concessão da licença. Entre esses documentos, foi expressamente mencionada a análise técnica prévia de atividade que tenha potencial para causar grave degradação ambiental. Olha aí, ó, ambiental, tema relacionado nessa questão. Inconformado com essa situação, o partido político WW, que conta com representação no Senado Federal, solicitou que seu advogado respondesse aos questionamentos a seguir. Olha aí, letra A. A lei número XX do município Alfa é materialmente compatível com a Constituição da República de 88? Interessante que ele pergunta se é materialmente compatível. Então, o que ele quer saber é, a lei
possui um conteúdo compatível com a Constituição Federal? Veja, aqui existe um problema muito interessante. A nossa Constituição, em matéria de meio ambiente, possui o artigo 225, que deve ser sempre consultado. E lá no artigo 225 você encontra o parágrafo 1º com algumas incumbências do poder público. O poder público tem algumas coisas que deve fazer. E lá no inciso 4 se exige esse documento que está aqui no enunciado. Você encontraria esse documento chamado de análise prévia de impacto ambiental. Então, uma lei municipal não pode dispensar, né, esta análise prévia de impacto ambiental, né? Estudo técnico, um estudo prévio de análise de impacto ambiental, que está lá no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 4 da Constituição. Lei municipal não poderia afastar esse documento, porque está no texto constitucional. Logo, a pergunta é se é materialmente compatível, e a resposta é de que é materialmente incompatível. Essa lei municipal possui, portanto, uma inconstitucionalidade material. Olha a letra B. Qual é a ação cabível para que o partido submeta a lei número XX do município Alfa ao controle concentrado de constitucionalidade diretamente perante o Supremo Tribunal Federal? Ora, se ele está falando aqui em controle concentrado de constitucionalidade, o que ele quer saber é sobre as ações de controle que nós temos a serem protocoladas lá no Supremo, que a gente chama de processo objetivo. Seriam, portanto, 4 ações possíveis, né, que nós temos no ordenamento jurídico constitucional. Nós temos a ADI, nós temos a ADC, nós temos a ADO e nós temos a ADPF. E aí é preciso lembrar hipótese de cabimento de cada um. A ADI é para inconstitucionalidade, olha o nome, mas a ADI só cabe se a norma for federal ou se a norma for estadual. Pergunta, galera, é o caso? Não, aqui é uma lei municipal. A ADC é para declarar a constitucionalidade e ela só cabe no caso de norma federal. É o caso? Não, o caso é de uma norma municipal. A ADO é no caso de inconstitucionalidade por omissão, ou seja, falta uma norma, é uma omissão. É o caso? Não, nós temos a norma, a lei foi editada, lei número XX, então não é omissão. Então, se não é ADI, ADC ou ADO, sobra por subsidiariedade a ADPF, que é no caso de descumprimento de preceito fundamental. Regrinha de subsidiariedade. Então, por subsidiariedade, seria o caso aí de ADPF, utilizando-se, para tanto, o artigo 102, parágrafo 1º da Constituição, né, e a Lei 9882, que é a lei de ADPF. Muito cuidado com a nomenclatura correta na hora de responder. ADPF é arguição de descumprimento de preceito fundamental, ok? Vamos ver os critérios de correção? Olha aí, ó. A letra A, então, diz o seguinte: não, a lei número XX do município Alfa é materialmente inconstitucional por violar a exigência de que seja apresentado um estudo prévio de impacto ambiental para a instalação dessa espécie de atividade. A frase valeria, portanto, neste caso, 0,55. E a indicação do artigo, que seria o artigo 225, parágrafo 1º, inciso 4 da Constituição, valeria aqui para a gente 0,10, tá? Letra B, você deveria responder: é cabível o ajuizamento de uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, ADPF. A indicação da ADPF valeria 0,50 e a indicação do artigo 1º, parágrafo único, inciso 1 da lei, né, valeria aqui 0,10. Então, letra A, total de 0,65, letra B, total de 0,60. Ok, galera? Uma questão aí tipicamente de direito constitucional de segunda fase. Alguém vai dizer, poxa, Marcílio, mas essa questão estava muito para o direito ambiental. Não, era basicamente encontrar um artigo da Constituição que dispõe sobre aquele assunto. Por isso a importância do índice alfabético remissivo. Tudo bem, meus queridos? Mais uma questão aqui na tela para você. Atenção, essa questão diz assim, olha aí. O Estado Alfa editou a Lei número XX, estatuindo comandos direcionados
a estruturação do sistema de proteção a determinado animal silvestre que estava ameaçado de extinção. Então, uma lei estadual protegendo um animal silvestre ameaçado de extinção. Pouco tempo depois, sobreveio a Lei Federal número YY, dispondo em sentido diametralmente oposto à Lei número XX, sendo certo que até então a União não havia legislado sobre a matéria. Sobre a hipótese apresentada, responda aos questionamentos a seguir. Olha que interessante. É uma questão que trata de organização do Estado, na parte que diz respeito ali, à repartição de competências constitucionais. Aqui nós temos um caso que envolve uma competência considerada como legislativa concorrente, que você encontra no artigo 24 do texto constitucional. Nós estamos falando aqui especificamente da proteção do meio ambiente, Estamos falando na proteção de um animal. Então, é uma competência legislativa concorrente. Mas, sobre a competência legislativa concorrente, é importante conhecer os parágrafos do artigo 24. Porque, como a competência é tanto da União como dos Estados, a União deve editar normas gerais sobre a matéria, enquanto que os Estados devem editar normas específicas. Porém, se a União nada disciplinar sobre o assunto, o Estado terá competência legislativa plena, podendo tratar ali, dentro daquele tema, de qualquer assunto. Veja, no entanto, que quando a União exercer essa competência de norma geral, essa norma geral, essa lei superveniente, suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário. E é exatamente o caso aqui. A lei número XX é uma lei estadual. Tratou de um tema que estava no artigo 24. Só que pouco tempo depois veio aqui uma lei que é a lei YY, oposta à lei XX. Então essa lei YY suspende a eficácia da lei XX. Vamos ver se tem a ver com isso? Ó, letra A. A pergunta é: a lei federal YY é formalmente compatível com a Constituição? E a resposta é positiva, O Estado tem competência para tratar desse assunto junto com a União. Competência legislativa concorrente lá do artigo 24 do texto constitucional. E a letra B indaga: caso a lei YY seja revogada, aquela lei federal, os comandos da lei XX deverão ser cumpridos? E aí sim, A lei federal, quando vem, ela apenas suspende a eficácia da lei estadual. Sendo a lei federal revogada, a lei estadual volta a ter ali a sua eficácia integral. Vamos ver se foi isso que foi cobrado? Olha aqui o espelho. Na letra A, então, você deveria responder que sim, a lei federal número YY é formalmente constitucional, pois a União possui competência concorrente com os estados e o Distrito Federal para legislar sobre fauna. Olha a pontuação, 0,20, tá? Porque ele continua. Ele coloca aqui o artigo 24, inciso 6 da Constituição como fundamento dessa competência aí, valendo 0,10. E aí ele continua, olha que interessante. Como a estruturação do sistema de proteção a que se refere o enunciado se enquadra no conceito de normas gerais, a União pode editá-las. Então, falar que a União pode editar a norma geral, 0,20. E aí você deveria indicar o artigo 24, parágrafo 1º da Constituição Federal. Com base aí, nesse dispositivo constitucional, você pontuaria 0,10, totalizando 0,60. Alguém pode dizer: poxa, Marcílio, mas a minha resposta ficou incompleta. Eu não imaginei que o examinador cobraria o parágrafo 1º. Tem que escrever, gente. Eu digo isso, a galera tá aí fazendo questão, respondendo usando 2 linhas, 3 linhas. Não pode. Tem que responder, tem que colocar uma resposta mais completa possível. A letra B tem como resposta o seguinte, olha aí. Sim, a superveniência da lei YY apenas suspendeu a eficácia da lei XX no que lhe era contrário. Falar isso valia 0,35, e mencionar, inclusive, o artigo 24, parágrafo 4º, valia 0,10. Mas ele continua. Teria que dizer, portanto, aqui para fechar, que caso aquela lei seja revogada, esta última irá readquirir sua eficácia. Valendo aqui 0,20, totalizando nessa letra 0,65. Tá? Uma questão bem interessante sobre
essa repartição de receitas, repartição de competências constitucionais, tá? Quarta e última questão, né, desse exame, que é o 35º exame de ordem. Vou projetar aqui para você na tela, veja que questão interessante. Diz assim: João foi condenado em sentença transitada em julgado a pena privativa de liberdade pela prática de crime hediondo. Continua. Após cumprir a pena, o que foi devidamente declarado pelo órgão competente, compareceu perante a Justiça Eleitoral e requereu o restabelecimento dos seus direitos políticos. O requerimento, no entanto, foi administrativamente negado, por escrito, sob o fundamento de que João continuaria impossibilitado de exercer os seus direitos políticos enquanto o registro da condenação constasse de sua folha penal. Acresça-se que, contra a referida decisão, não era cabível recurso que permitisse a João imediata fruição dos direitos políticos. Sobre a hipótese apresentada, responda aos questionamentos a seguir. Bem interessante, uma questão que cobra o tema direitos políticos, mais especificamente o artigo 15 da Constituição, né? Esse artigo prevê apenas algumas hipóteses excepcionais em que se dará a perda ou a suspensão dos direitos políticos. E entre essas hipóteses, você encontra lá a condenação penal transitada em julgado enquanto estiverem ali produzindo efeitos. Então, neste caso aqui, né, veja que o enunciado fala que ele foi condenado, que transitou em julgado, ok, mas veja que ele diz que foi cumprida a pena, após cumprir a pena. Quando termina de cumprir a pena, acaba a suspensão dos direitos políticos e ele tem direito a retomar esses direitos. Olha a pergunta da letra A. A decisão administrativa de indeferimento é compatível com a ordem constitucional? E a resposta é negativa. Ora, o artigo 15 da Constituição, lá em seu inciso 3, diz que a suspensão vale enquanto perdurar os efeitos da sentença. Cumpriu ali a pena? Não há que se falar mais em suspensão dos direitos políticos, tá? E a letra B pergunta: qual ação constitucional pode ser ajuizada por João para se insurgir contra a decisão administrativa que denegou o seu requerimento e readquirir os direitos políticos, né? Uma questão, mais uma vez, nesse estilo da FGV, que é um estilo de lançar uma pergunta mais ampla de direito e outra mais de processo, né, direito processual, mas sempre envolve remédios constitucionais ou reclamação, às vezes controle concentrado. Num caso como esse, gente, seria cabível um mandado de segurança por se tratar de direito líquido e certo. Não é ação popular nem ação civil pública, porque é um direito individual. Não é habeas data ou habeas corpus, porque não é informação pessoal nem liberdade de locomoção. E não é mandado de injunção, porque nós não estamos diante da falta de uma norma regulamentadora. Então, mandado de segurança seria o remédio constitucional adequado. Vamos ver aqui, critérios de correção? Olha aí, ó. A letra A diz: não, pois os direitos políticos de João somente permanecem suspensos enquanto a condenação criminal transitada em julgado produziu efeitos. Afirmar isso valeria 0,55 e indicar o artigo 15, inciso 3 da Constituição valeria aí 0,10, totalizando para a letra A 0,65. Na letra B, você deveria responder que a ação constitucional cabível é o mandado de segurança. Indicar o mandado de segurança como ação cabível valeria 0,50 e a indicação do fundamento, que pode ser tanto o artigo 5º, inciso 69, que é do mandado de segurança individual, como o artigo 1º, caput da Lei 2016, que também é do mandado de segurança individual. Valeria aí 0,10, totalizando para a letra B, 0,60, tá? Sobre esse exame, né? Sobre o 35º exame, o que eu achei? Achei uma prova bem razoável, bem dentro do esperado, bem do que a gente vem vendo, né, observando nos exames de direito constitucional, uma prova bem dentro do previsto, que dava para você encontrar os artigos na Constituição. Algumas perguntas eram mais fáceis, principalmente as de processo, enquanto que outras exigiam um pouco de pesquisa no vade-mecum. Por isso a importância de estar fazendo sempre todos os exames passados, para que você possa
aprender a manusear o Vademecum para que você possa desenvolver essa capacidade de busca, de raciocínio e de pesquisa. Tudo bem, meus queridos? Façam todas as questões e qualquer dúvida conte comigo. Um forte abraço e até a próxima. Valeu, galera!